Bem-vindos ao Retail Media FCcast, hoje um formato diferente do habitual, mais sala de bate-papo aqui. Eu vou conversar com a Alê, com a Alexandra Bello Mendonça, hoje um momento muito especial da carreira dela. A gente vai trocar uma ideia assim bem mais relaxado. Alê, um prazer estar com você. Quero que você se apresente aí, conte um pouco da tua história, longa história que está desde os primórdios do Retail Media. Ale, tô muito feliz de ter você aqui, finalmente, deu certo, conseguimos. Finalmente, hein, Eric? Faz tempo que a gente tá tentando arranjar essa agenda. Também tô super feliz de estar aqui, né? Acho que também você construiu aí, né, o Retail Media FC como, né, uma comunidade, né, muito legal para quem faz parte. E eu tô muito feliz mesmo de estar aqui hoje. Acho que é um prazer, né, poder contar um pouco também da minha história, que no final do dia a minha trajetória se mistura com a história do Retail Media no Brasil. Né? Então, enfim, sou Alexandra Bello Mendonça, comecei minha carreira ali nos primórdios, ali trabalhando com mídia, né? Então só a mídia, sem o retail, Grupo Abril, Grupo RBS, né? Comecei ali, tive ali alguns bons anos trabalhando com isso, com ads, né? Com advertising, e em 2013 eu assumi ali como head da Business Unit de publicidade no e-commerce. Olha aí, não tinha o nome Retail Media ainda do Mercado Livre. Então, não era Mercado Ads ainda, era Mercado Livre Publicidade. E foi uma experiência, né, a primeira ali, que realmente, assim, né, me proporcionou ali não só um crescimento, né, enfim, normal ali de uma trajetória, desenvolvimento profissional, mas acho que a chance, né, de protagonizar e de ser vanguarda de um segmento, né, se a gente for parar para pensar, Retail Media virou uma linha, né, virou um lugar, né, um segmento, uma indústria. E naquela época não tinha, né? Então foi realmente ali uma construção muito bacana para o mercado brasileiro. E a gente pode entrar mais no detalhe aí dos desafios, até para a gente entender quais são os desafios que ainda, né, estão, né? Eu estou falando 2013, a gente está em 2026, já são 13 anos, e os novos que vêm por aí. Mas fiquei no Meli por 6 anos, depois me movimentei, fui ser head, mais ou menos uma posição parecida, na Americanas Advertising, com o mesmo desafio, mas aí já um desafio, né, um pouco mais amplo. Cheguei a liderar os times de produto, de tecnologia, e eu acho que foi também o meu encontro com o varejo brasileiro, né? O Mercado Livre é uma grande plataforma de e-commerce, né? A Americanas é o varejo, nosso varejo Brasil, com, né, lojas, muitas lojas, eram 1.800 lojas espalhadas. Então, a questão da omnicanalidade, né? Isso daí foi em 2020, eu acho que eu vivenciei também esse encontro do Retail Media com o varejo brasileiro mais raiz e principalmente com a questão da loja física, que também, né, eu acompanhei de fato ali bem no início isso também, né, o Retail Media estava conhecendo, né, acho que bebendo ali da omnicanalidade e ganhando esse nome, tá, porque foi mais ou menos por 2019, se a minha memória tá boa, que o publicidade no e-commerce, né, ganhou esse nome, sobrenome aí, né, Retail Media, mais bonito, gosto mais. Depois, né, fiquei um tempo da Americanas, acabei indo para o Google para liderar uma frente de Product Partnerships, aí muito, né, focado também no produto Google Shopping, então, né, tinha alguma relação ali, né, do Google também, né, entendendo, né, esse mercado novo do Retail Media, da jornada do consumidor, que era e na verdade é ainda, né, acho que uma das grandes frentes que eu acredito, assim, de transformação digital das empresas. Depois do Google, fui para Casas Bahia liderar de novo, mais uma experiência, né, com Retail Media, né, liderando também a Business Unit, enfim, também com os mesmos não, mas desafios ali de construção, de uma unidade de negócio, e aí também conectando com varejo, né, aí outro varejo, né, esse varejo também, né, não só de bens de consumo, mas também olhando ali para eletroeletrônicos, eletrodomésticos e todas as categorias que a Casas Bahia era e é muito forte ainda, né. Depois da Casas Bahia, passei pela CNN, onde eu estava até semana passada, liderando uma frente de transformação digital, e foi assim o meu
o meu retorno ali, meu contato com a mídia depois de 12 anos, foi uma experiência incrível. Tava numa frente ali bem tech, assim, tech produto, então liderei aí toda uma estratégia mesmo de dados, de iniciativas de AI, e muito conectadas, né, essa visão que eu trouxe, inclusive, do Retail Media, né, que é colocar o usuário no centro, e com isso, né, você conseguir transformar, né, os seus dados e, de fato, criar ali produtos que sejam, né, atrativos para as marcas. Também liderava uma frente de social ali para a parte de conteúdo, plataformas, YouTube, redes sociais. Foi incrível, foi um desafio muito legal mesmo, fui muito feliz na CNN e agora eu estou em movimentação, estou indo para uma outra posição numa empresa que eu tenho muita admiração, mas não vou falar agora ainda, mas adianto que vou voltar a, enfim, né? Não liderar diretamente, mas está muito em contato com uma frente de retail media e com varejo de novo, bem de consumo, que é algo que eu gosto bastante, está inerente aí à minha carreira, né? Eu brinco, o retail media eu saio, mas ele volta. O vírus, é a nova cepa, volta. Não, a gente tem bastante coisa para falar. Eu quero falar de dados, bastante sobre essa questão de dados com você, sobre essa questão de tecnologia. Quero, enfim, trocar uma ideia com você. Você que estava, enfim, à frente da CNN. Falar sobre colaboração de dados, Data Clean Room, vamos falar sobre isso, mas eu queria, logo no começo, quando você começou a contar da tua história, você começou a falar de casas, de Americanas e da loja física, e aí a minha pergunta é, e a loja física nesse mundo do retail media, né? Como explorar melhor? O que ela tem de diferente? Qual a tua visão, assim, da oportunidade da loja física no retail media? O que é hype, o que é, enfim, de valor, assim, tem muito sendo falado sobre a loja física, né? Eu acho que assim, Eric, a oportunidade, ela é gigante, né? Eu acho que, né, aí tomando ali pela minha história, como eu te contei, lá em 2020, né, antes da pandemia, ali a gente já enxergava, né, o potencial da loja física, porque a experiência desse usuário, né, no hábito da compra, né, a jornada do usuário no consumo, né, a consumer journey, no Brasil, ela passava muito pela loja física, veio a pandemia e o que se provou foi que ela voltou a passar, né, talvez numa versão muito mais de experiência, de conexão. Eu não sei se você viu, mas recentemente saiu, eu acompanhava muitos estudos da Gen Z. Eu não vou lembrar a fonte agora, mas depois a gente coloca no descritivo, que a Gen Z está comprando cada vez mais na loja física, né? Mas comprando de um jeito diferente, comprando através da experiência, de ser talvez um ponto de comunidade, né? Isso é muito conectado, que é uma geração que não é mais uma Gen Z que é adolescente e faz vídeo, pelo contrário, é uma geração que está chegando quase nos 30 anos, se a gente for parar para pensar, Sim. Né? E é uma geração consumidora. Então, eu acho que a loja física, ela sempre existiu um grande potencial para retail media por isso, porque ela é uma parte da jornada do usuário brasileiro e de fora também, né? Não tem como a gente ignorar isso. Aí vem os desafios, né? Eu acho que os desafios do passado era aquela discussão, isso aqui é trade, né? Isso aqui é a mídia cooperada, isso aqui que eu vivi até um pouco ali quando dava na Casas Bahia também, né? Ainda tinha um pouco, né? Ressurgia, né? Ressoava ainda essa discussão. Isso volta, viu? Isso volta, sempre volta. Volta, né? Até depois podemos falar um pouquinho sobre volta. Que eu acho que assim, Sem né? querer te interromper, mas... Não, perfeito. Não, perfeito. Porque é isso, né? Eu acho que não é um problema, talvez, 100% resolvido, porque tem um pouco, paira um pouco a questão na discussão das verbas, né? Da onde que vem a verba, quem vai pagar a conta. E eu acho que às vezes o maior problema tá dentro do próprio varejo, né? Que tem ali os seus desafios, né? Às vezes os silos, as áreas que precisam trabalhar talvez de forma mais integrada. Eu lembro que na Americanas a gente teve algumas discussões que foram muito facilitadoras no processo quando a gente envolveu, por exemplo, o time de finanças, né? O CFO. Porque no final do dia era isso, né? Tava muito relacionado a isso. Mas, assim, eu acredito que tirando essa parte, que é uma parte burocrática, mas que às vezes, né, atrapalha talvez o crescimento, eu acho que
não tem como ignorar isso, não tem, né? Eu acabei de trazer esse dado da Gen Z, consumidora. A loja física, ela é uma experiência. E aí pro retail media é fantástico. Porque a gente está falando de marcas, né? A gente está falando da oportunidade dos marqueteiros, dos CMOs, né? Quando desenharem, né, uma estratégia que retail media obviamente precisa fazer parte, pense também na oportunidade das lojas físicas como ponto de experiência, ponto de contato, ponto de venda, né? Pontos das marcas estarem conectando com o seu usuário final, né? Obviamente vai passar por um caminho de cada vez mais agora você ter mais dado, né? Você ter essa personalização de fato, você conhecer esse usuário, você, né, integrar outros meios, um WhatsApp, uma mensageria, tem várias coisas que eu acho que o momento agora está mais propício. Mas não tem como ignorar a loja física desse processo de retail media, né? Obviamente vai ter os grandes varejos, né, fundamentados ali na experiência online, mas você vê até eles mesmos abrindo, né, pop-ups, loja stories. Então, assim, eu acho que faz muito parte do varejo, do nosso consumo, e não tem como a gente ignorar isso, e o retail media tem que, inclusive, talvez ter um papel ainda mais protagonista, sabe? De ajudar mesmo dentro do varejo, né? Por ser uma área mais que traz inovação, né? Que deveria trazer mais inovação, que deveria trazer mais tecnologia, né? Você vê as empresas também, algumas empresas, né, já possibilitando uma integração mesmo, né, dos painéis, aí entra toda essa, né, esse universo aí dos LEDs, né, das TVs, enfim, tô me lembrando lá da época da Casas Bahia, vários projetos legais nesse sentido. Não, a gente foi lá gravar com o teu time, né? Com a turma lá, queridos, todo mundo lá. Maravilhosos. O Sato, o Gui, o Eric, enfim, todo mundo. Todos, tudo incríveis. Ex-Casas Bahia. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. E acho que do que você falou, tem uma coisa que eu acho que é um dos maiores gargalos do retail media é a questão organizacional. Acho que o organizacional, às vezes, não é nem tecnológico, você tem tecnologia. Fácil, né? Tem coisas para evoluir, claro, tem, mas muitas vezes esbarra ali no organizacional. Pô, mas esse daqui é o queijo do Joãozinho, esse aqui é o queijo do diretor aqui, do diretor lá, enfim, acaba acontecendo isso mesmo. E nesse mundo de dados aí, né, que a gente, pô, acho que é o tua perna boa, né, onde você joga em casa, você tava lá, enfim, na CNN, com todo esse, enfim, universo de dados, um universo de publicidade um pouco diferente. Conta, o que você tava percebendo, né, da época que você teve lá na Abril, agora você tava lá na CNN, o que o mercado publicitário tem valorizado e o que o mercado publicitário, apesar de ter muito discurso, não valoriza? Essa é uma questão desafiadora, assim. Eu tive... Bom, a gente se encontrou na NRF, né? Enfim, mesmo ainda na CNN, eu tive a oportunidade de participar de algumas roundtables falando do mundo do publisher, correlacionando com o retail media, eu brinquei, né? Tava sempre muito envolvida. E eu acho que, assim, a indústria da mídia, né, publisher, ainda tem um desafio muito grande, que é a dependência da distribuição do conteúdo, né, tá alocada aí nas grandes plataformas. E, com isso, existiu talvez uma demora, um delay, né, se a gente pode falar realmente assim, um delay em entender o first party data, que no final do dia é a maior riqueza que qualquer empresa tem, mas uma empresa de mídia, né, eu acho que o mercado como um todo, né, tem esse desafio. Acho que lá na CNN, né, a gente conseguiu rapidamente, né, entender isso, e trabalhamos muito em data lake, né, em investir mesmo, em criar uma DMP própria, para que o mercado publicitário pudesse enxergar esse ativo. Mas eu acho que ainda tem uma construção, assim, para esses players mais tradicionais, assim, dessas mídias, né, que, por exemplo, televisão, enfim, né, eu acho que tem uma construção de posicionamento.
E uma construção também de talvez um entendimento do mercado publicitário do ponto de vista tecnológico também, sabe? Eu acho que tem aí um espaço, um headroom que a gente fala. Uma falta de letramento do time. E eu acho que agora com a IA isso vai, de alguma forma, ou ser acelerado, né? Ou que a gente tá vendo, né? Tá tudo muito acelerado, né? O mercado tá super acelerado, tá todo mundo, né? Ainda, né? Nesse processo, né? De entendimento. Ou isso, ou naturalmente também, eu acho que os profissionais que conseguirem captar isso mais rápido, eu acho que também vão conseguir ter melhores resultados nas campanhas. E os publishers, por outro lado, né, acho que tem aí uma maratona que precisa ser corrida mais rápido, assim. Eu acho que o pace, né, era a minha defesa muito na CNN, o pace, ele precisa ser muito rápido mesmo. A minha posição tinha o nome de diretoria executiva de aceleração digital. Então, assim, acho que foi muito, muito especial, assim, ter conseguido fazer tantas iniciativas, né, e ter liderado essas frentes. Mas uma coisa que eu nunca deixei foi de trazer a visão do varejo, né, a customer centric, que é conectada com o retail media, né, você colocar o seu usuário no centro da decisão. E isso é curioso, tá, porque a mídia, as mídias mais tradicionais, a gente vem de uma transformação. Antigamente a audiência... ela era uma audiência reativa, né? Você sentava na frente da TV, os mais novos como nós. A gente assistia pra ver Trapalhões. A gente não tinha opção, né? A gente sentava e recebia informação. Olha a transformação que aconteceu. Todo mundo hoje pode ser, né, um produtor de conteúdo, né? A disseminação de conteúdo é gigantesca, então a disseminação do dado é gigantesca e a publicidade também sofre com isso. Né? Então eu acho que passa por isso daí, mas sem dúvida ter uma estratégia, né, fundamentada, né? Eu sempre falo isso, o dado, né, o data cloud, ter o seu dado em alguma nuvem, isso de uma forma muito bem orquestrada, com governança. Não tem iniciativa de AI sem dado, né, Eric? Não tem. Né? Não, total. Você falou de uma coisa que, assim, ela é básica para uns e ela é faixa preta para outros, né? Essa questão de cuidar desses dados e tudo mais, e a gente está vendo, né, você falou como publisher, e o varejista está virando um publisher, né? E o comprador de mídia, né, a agência, a marca está comprando agora de um varejista. Como tirar os melhores sinais daqueles dados? Assim, acho que isso é uma coisa legal, porque eu tenho uma visão, assim, quando falam de dados, assim, eu comprei muita mídia já, né, em algum tempo atrás. E eu lembro que dos baratos era a gente encontrar o sinal. Qual que é o sinal? Será que seja demográfico, seja alguma coisa... No Retail Media a gente tem a transação, né, na CNN a gente, não sei se... Bom, enfim... Pela CNN, enfim, como publisher, não tinha uma transação. Mas, enfim, você sabe o conteúdo, você sabe algumas coisas, você tem alguns sinais. Conta pra gente, assim, de como extrair melhor esses dados. Obviamente eu não... Respeitando, claro, não precisa contar exatamente, olha, tal campanha aconteceu isso, foi comprado aquilo. Mas assim, poxa, um sinal com algum tipo de demografia, com algum tipo de... para um anunciante XYZ, não precisa mencionar, claro, mas acho que a pergunta é mais para tangibilizar esse uso do dado, né? Perfeito. Acho que isso é... Eu acho que, de novo, né, isso, ouvindo você, sua pergunta, assim, eu conecto quase todas as experiências, desde a época do Google, que a gente falava muito disso, de fundacional, né, o foundation do dado, né, e aí, pensando no Google Shopping, né, obviamente, até passando ali pro Casas Bahia, CNN, enfim, no final do dia, a base de tudo é construir, né, essa fundação, ou seja, você ter um data lake ou um lake house, né, muito bem construído, orquestrado, né, e que com isso você aí sim vai passar por uma etapa de construção de comportamentos e construção de sinais, né, os signals, como você bem trouxe. E eu acho que o melhor, né, e aí eu já também levo para um lado do que eu vejo para 2026, vamos pensar para frente, eu acho que está muito conectado
a experiência e essa lógica da personalização, sabe? Quando eu falo experiência, é como que uma marca, e eu lembrei de um case até da própria Casas Bahia, né, que a gente tinha a marca lá lançando, o lançamento sempre é muito importante, né, nos varejos como o Casas Bahia, e aí a gente, né, tinha ali um trabalho já sendo lançado para CRM, né, com a mensageria do WhatsApp, e aí você vai, e esse tipo de sinal, né, personalizado, né, saber até que ponto, né? O Eric comprou um celular X e talvez vai precisar, ou outro exemplo melhor, né? Sei lá, a gente tem uma marca de roupa que a gente sabe que você é um cliente, e aí eu tenho, né? Vou saber que você comprou tal tempo, essa roupa já pode ganhar uma nova. E aí toda essa experiência, ter uma marca, né, junto disso, eu acho que é o melhor uso do dado, né? E aí você tem hoje ferramentas para isso, para também não ser invasivo, para também não ter uma experiência ruim para o seu usuário final. Mas eu acho que a camada do dado, e aí a AI vai ser importante nesse processo, primeiro para acelerar, né, esse trabalho fundacional bem feito, que eu acho que não é todo mundo, como você falou, tem gente que, tá, beleza, às vezes tá voando no dado, mas não colocou as camadas necessárias de tecnologia, que, como você falou, tem, para que você consiga ter campanhas tão personalizadas e com resultado. Né? Então eu acho que a gente vai passar por esse caminho, agora já vem passando, né? A gente vê que tem, né, no início a gente falava muito, não, eu venho aqui na jornada, eu tenho a jornada no one-to-one. Não, né? Mas eu acho que a gente agora vai caminhar para isso, sim, sabe? Eu acho que já tem ferramenta e tecnologia para isso. E aí esse é o melhor sinal que você pode extrair, tanto marqueteiro, né, para oferecer tanto marqueteiro para proporcionar isso para o seu usuário final, que é incrível, quanto para, né, você, retail media, enfim, né, empresas que mídia, né, conseguem oferecer isso para a marca. Sim. Isso tem valor. Eu acho que isso tem muito valor. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. Eu vejo, putz, com baita assim, com muita oportunidade, né? Essa questão de você. Eu lembro quando eu comprava mídia, e aí a gente tava vendendo uma maquininha. Eu já devo ter contado isso, mas a gente vendia a maquininha lá do PagSeguro. Aí alguém chegou lá com um estudo, acho que era do próprio Google, né, para mídia programática. Não, se a pessoa tiver um sinal de que ela tem um carro utilitário, ela tem, sei lá, 60% mais propensão de compra do que a média. Não, aí a gente falou, beleza. Aí a gente tinha um dinheiro de teste pequeno lá para programática. Beleza, vamos só atrás dos donos de Fiorino aqui, vamos atrás dessas pessoas. E esses sinais, eles, poxa, agora com o mundo de AI, você consegue combinar muito, né? Porque você é humana, o que você não conseguia. E aí agora você pensa que você pode ter agentes, né, construindo isso, né, trabalhando isso, né, fazendo, né, você pode ter diversas lógicas de agentes, né, agentes para o mercado final, para o teu usuário, agentes, vendedores de mídia, acho que tem muita coisa aqui envolvido, assim, com os agentes que eles vão, né, eu acho que isso vai, de fato, transformar o mercado, não é, acho que o mercado como um todo vai se transformar e eu acho que retail media não vai, né, não se beneficiar disso, obviamente para quem tiver mais bem preparado e para quem tiver mais, né, com isso mais conectado aí à sua estratégia. Boa, vamos falar de futuro aqui, então, tô com duas perguntas aqui na ponta da língua, vamos começar por ordem. Como que você acha que vão ser como que você acha que será o mercado de retail media com esses agentes? Que você acha, como é que você acha que vai ser? Aproveito e já pergunto, assim, o mercado de retail media vai mudar, pode ser que ele diminua por
porque é o agente que vai comprar e o agente não precisa ver publicidade, enfim. Nesse mundo aí que se desenha, Vamos falar que a gente tá... É bom, sempre bom dizer, ultimamente, quando eu gravo, eu sempre falo, vamos falar quando é que a gente tá falando? Porque depois pode ir ao ar ou a pessoa assistir, né, depois e dizer, não, mas isso aí que ela falou não tem nada a ver. Não, mas é que nós estamos em abril. Exatamente. Estamos em abril, na segunda semana de abril. Então, hoje, né, o que eu acredito, eu acho que a era agêntica, né, essa frente agêntica, ela pode impactar, sim, as áreas de retail media por várias frentes, né? Uma delas você já citou, eu acho que sim, eu acho que uma vez que o mercado também de agências, né, as mais, né, digitalizadas, né, mais transformadas, com certeza vão acabar colocando uma inteligência agêntica para compra de mídia, principalmente a mídia que tem menos, né, que você tem menos fator humano envolvido. Então, acho que sim, isso pode, né, e aí cabe às empresas, né, enfim, os varejos, né, como retail media, estarem mais bem preparados para responder esses agentes e talvez eles tenham que ter agentes também, né, pensando nessa lógica de compra e venda de mídia. Eu acredito que a venda da mídia, né, quando a gente fala em escala, também pode ser uma oportunidade. E eu acredito ainda que os agentes eles podem também funcionar como uma parte da jornada mesmo do usuário final, né? Então você ter de repente agentes ali trabalhando, né, sendo não bots, né? Acho que tá todo mundo já, o pessoal né, aqui a gente sabe, o pessoal que te assiste já já tá elevado, né? Audiência qualificada. Audiência qualificada. Então, não estamos falando disso, né, gente? Já viramos essa página. Mas, assim, esses agentes também funcionando ali com os usuários finais dentro dos varejos, também é uma oportunidade para retail media, né? Para você ter campanhas ainda mais, né, impactantes, com mais resultado, né? Onde você vai na personalização, onde você vai na mensageria, você vai criando, né, outras coisas além do banner. Né, aí a discussão de trade, ela tá, nesse momento, eu, pelo menos, de forma otimista, vejo ela longe. E aí, quando você fala se o mercado vai diminuir, eu não acredito, Eric, eu também sou muito otimista, assim, eu acho que não diminui, o que pode ter tido, né, a gente falou um pouquinho antes, né, de começar um ajuste, né, porque antes estava, né, muito hype, né, muito hypado, né, esses dias eu revisitei uma apresentação que eu fiz, a gente tinha expectativa de não sei quantos bilhões para 2026 agora e talvez não chegamos aí. Mas eu acho que é uma adequação das previsões, né? Sim. Teve a adequação da previsão, né? A eMarketer revisitou, assim, baixou em 20% para 2027, 28, 29, alguma coisa assim. Não lembro exatamente os números, mas eu sei que foi uma revisitada no forecast. E eu lembro que no começo disso, há 4 anos atrás, né, quando eu estava fazendo as minhas primeiras apresentações de retail media, eu tinha uma apresentação que mostrava a projeção sendo alterada para cima. O pessoal tá mirando aqui, mas agora estão mirando mais alto, porque as coisas estão andando. Eu acho até saudável, né? Não é que eu acho saudável a correção, mas ela faz parte. Tem um hype, tem um hype, mas ainda tem umas fundações meio quebradas em alguns lugares. Às vezes, né, assim, aí aqui a gente tá, né, debatendo, né? Estamos aqui fazendo uma troca super informal. Às vezes, essa adequação é justamente porque, né, determinados varejos, né, ainda não estão, talvez, acelerados como poderiam estar para estar fazendo esse revenue girar. Te dou um exemplo, em janeiro, quando eu falei, né, eu estava na NRF e participei de algumas roundtables de retail media. Em uma delas, a gente tinha, acho que uma audiência de mais ou menos, acho que uns 80 varejistas. Não eram top varejistas, óbvio, mas eram varejistas do Brasil inteiro, né? E aí, quando a gente pensa varejista, é tudo, né? É farmácia, é supermercado, né? Que também vende online. E aí, as pessoas não sabiam ainda o que era retail media. E a gente tá falando de janeiro de 2026. Eu fiz uma pergunta. Na NRF. Eles estavam visitando a NRF. Lembra que a NRF já tinha tido qual foi o ano 24. 24, né? 24. A NRF do Retail Media. Esse ano foi a NRF da JI. Cada ano é uma NRF. E
né, fui fazer, enfim, uma apresentação também, né, dando contexto, trazendo essas visões um pouco mais do futuro, e aí em um determinado momento eu perguntei, mas quem que tá aqui com a sua estrutura de retail media minimamente operando, assim? Às vezes não tá com uma estrutura de pessoas ainda, mas já tem, né, um negócio ali meio estruturado, já sabe que dá pra, né, talvez trabalhar programática, trabalhar com as RMNs, dá pra trabalhar com algumas, enfim, tem várias formas, né? Acho que 2 pessoas levantaram a mão, assim. Então, assim, talvez, né, e aí é um grande talvez, essa revisão também passa por a gente entender retail media não só nos 4, 5 top varejistas, né? Eu acho que o retail media pode, né, acho que você também aqui como um grande defensor, né, tem muito espaço, né? Tem, totalmente. Eu acho que esses dias eu tava fazendo um advogado do diabo comigo mesmo, assim, pensando, né? E aí eu tava pensando sobre pensando assim, poxa, será que uma rede de supermercado líder no seu estado, ela vai conseguir falar com todas as agências? Não, não vai conseguir falar com todas as agências. Acho muito difícil. Até porque as agências, elas talvez não consigam falar com todos os supermercados líderes de cada lugar. Então aí essa negociação deixa de ser uma negociação de mídia e começa a ser uma negociação direta com a indústria e aí fica mais caracterizada como trade. Mas por outro lado, eu acredito que ele pode sim ter algumas negociações direto. Ele pode sim participar de uma rede onde ele receba através dessa rede demanda, né, campanhas que entrem nos seus próprios inventários e ele receba o seu quinhão, né, a sua parte disso. E eu acho que isso para mim me parece bem plausível. Enfim, tenho conversado assim com players do Brasil que acho que é um caminho que vai acontecer e já tá. E assim, eu não posso falar muito porque eu tenho uma. Lá na Kevel tem um negócio muito próximo acontecendo disso, né? E vai acontecer. Vai acontecer. E isso vai começar a crescer. Então, acho que esse negócio de você ficar fazendo a projeção, uma hora você acha que vai mais longe, aí depois você fica, tô pessimista, aí você põe lá embaixo, aí depois você fica otimista, põe lá em cima de novo. Total. Não, e eu acho que também, assim, eu acredito também que tá relacionado ao mesmo tempo, né, pensando nos top, né, nos top 5, vamos pensar, top 5 Retail Media Business Units, assim, absolutamente estruturados no mercado da América Latina, no Brasil. Eles também têm gargalo, né? Ainda tem se a gente for olhar, assim, né, a distribuição da mídia no Brasil, e aí isso eu posso falar, tava na vida ali da mídia, né? Tudo bem, investimento em TV paga vem caindo drasticamente, mas investimento em digital não, né? E quando a gente fala em digital, a gente naturalmente pensa nas plataformas. E aí nas plataformas, aí Retail Media entra ali como uma linha. Mas aí a gente tá acabando de falar, não é só digital, né? É omni. Então, assim, é um negócio que ainda tem, eu acho que assim, de novo, assim, o pensamento aqui é que eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. E eu acredito que a chave para isso é trabalhar em cima dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Mas um dado, né, curado, o dado que, né, vai realmente não é só fundacional, mas, né, como que se extrai o dado, né? Sair um pouco também todo mundo fala, vamos trabalhar aqui um data lake, tá bom, mas aterriza, né? Como que você gera valor para um CMO, né? E aí com todas essas outras coisas que a gente falou agora, não preciso repetir, mas eu acho que tem espaço até para os grandes. Eu tenho uma visão de que existe de fato assim um lado dos varejistas que eles poderiam fazer melhor, né, fazer algo melhor. Eu não estou falando nenhum específico, estou falando em geral, né, como um grupo. E eu acho que as marcas, elas também podem, assim, sair um pouco da zoninha de conforto, porque às vezes é muito mais fácil você ficar ali no seu plano de mídia, repetir o que foi no
enfim, no período anterior e ficar lá naqueles caminhos, enfim, mais conhecidos, né, enfim, de Big Tech. Mas, E... sobre isso, assim, você não acha... Vou te perguntar. Não, manda... Troca, né? Eu acompanhei muito a CNN, fez uma cobertura muito legal do CMO Summit, né? Porque isso está muito relacionado com a tomada de decisão do CMO, né? Então, algumas indústrias, o CMO já está mais apto, né? Mas também tem essa discussão sobre essa, talvez, transição de papel, né? Do CMO buscar ser cada vez mais estratégico e justo, devido, né? Então, ainda tem isso, acho que é um caminho. E essas apostas, né, eu acho que passam por esse caminho. E aí também esse CMO também letrado em AI. Quando você pega um retail media, né, e aí para mim eu acho que talvez seja uma grande dúvida, porque o retail media é o caminho que faz o CMO se conectar com a venda direta, né? É onde para mim, né, com a visão de nunca sentei na cadeira, então não tô no meu lugar de fala, mas é onde eu acho que tem a maior sinergia, a maior convergência, né, do seu trabalho de marca, né, com o end goal ali, com o resultado, né, da venda. Então, quando a gente fala desse, talvez, entendimento das marcas, né, que você falou, acho que as marcas talvez poderiam sair do conforto, acho que passa um pouco por isso, né? E aí, obviamente, como o retail media também oferece dados, né, e reportes, né? Acho que também tem isso, né? Essa discussão passa muito também pelo uma coisa é o discurso e aí depois que a campanha roda, né, o produto final às vezes deixa a desejar, que, por exemplo, uma plataforma não deixa. Exatamente. Né? Então, acho que tem essa profissionalização. Talvez não é nenhuma profissionalização, talvez é um amadurecimento, né? Achei até uma palavra melhor, que eu gosto bastante. É uma sofisticação, né? Eu acho que às vezes o retail media precisa passar por uma sofisticação de negócio, né? De entrega. Então, assim, entendemos com jornada do usuário, do caramba, os formatos, a omnicanalidade, a fundação do dado, a AI, agentes, quem sabe. E aí, como que você embala tudo isso e oferece algo que é sofisticado como uma plataforma faz? Sim. A Kevio é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevio permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevio é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevio para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevio, tecnologia, controle e crescimento real em retail media. Né? Não, eu não, assim, a gente precisa arrumar alguma coisa para discordar aqui, Ale, porque tá, não, eu concordo totalmente, acho que falta, assim, muitas vezes falta, né, não dá para competir, e eu acho que até tem uma questão... Mas deveria, concordo, Não, deveria sim, dar, né? Sim, eu concordo, acho que aí passaria por alguns... a gente fazer umas fofocas aqui de bastidores, mas enfim, mas eu acho que tem uma coisa que eu acho legal de mencionar nesse tema, é o seguinte, a Amazon, hoje, via de regra, óbvio, via de regra, não como regra total, mas ela consegue capturar muito mais, de maneira desproporcional ao share dela de mercado. A Amazon não é líder no Brasil, mas ela captura uma verba. Por que ela faz isso? Por que alguém, de maneira lógica, coloca mais dinheiro na Amazon do que em outro, ou não mais em outro, mas de maneira desproporcional. Proporcionalmente. Obviamente que não vai ser tudo tão proporcional. O cara que tem 0,5% do mercado vai ter 0,5% do mercado, o cara que tem 70% vai ter... Não vai ser isso, mas você tem um ranking, né? Tipo, o primeiro ganha mais, o segundo ganha mais, o terceiro... Não, a Amazon ganha desproporcional, pode até... tá ganhando mais do que outros players, porque eles têm um produto maduro, sofisticado. É isso.
eles possuem isso. Eu acho que a gente vê, assim, cada vez mais o mercado se sofisticando, melhorando. Eu tenho acompanhado, obviamente, por Parceiros. claro. Super. Então, eu acho que acabou aquela... Acho que tem que chegar uma hora e falar assim, entender assim, poxa, o que é o retail media para crescer? Como que eu vou fazer isso? Todo mundo tem que entender do seu lado. O anunciante também tem que entender, o varejista. Beleza, o que eu vou fazer para ter uma oferta? Sabe? Como que eu vou fazer? Como, sei lá, a gente pega aqui esse estúdio e fala, pô, mas eu não tenho uma luz aqui. É isso que falta, então vamos comprar essa luz. E não Vamos fazer. E não vão ficar brigando se a luz vai ficar ali ou vai ficar Exato, aqui. é a luz que falta, E aí vamos nós comprar a vamos luz. ficar Não vamos comprar mais um 7 tripé. meses brigando se a luz vai ficar aqui e aqui. Cara, 7 meses, assim, eu acho que o dinamismo do mercado... Tem muita empresa que perdeu tempo. Tem Não muito dá. dinheiro perdido na mesa. E vou te falar. Dinheiro na mesa, concordo. Muito dinheiro que fica na mesa. Muito. Dinheiro na mesa. E aí vai Muito. pro normal, pra onde é. Muito. A gente sabe, assim, empresas que... e outra... Vamos tentar desenvolver alguma coisa sozinho, aí depois não consegue, ou quando chega a desenvolver já ficou para trás. Aí já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo. E aí a dor do varejo também, né? Essa coisa do build, né? Construir dentro de casa. Às vezes, né? O varejo tem muita coisa para arrumar, né, dentro de casa mesmo, na questão da omnicanalidade, né, dessa integração acontecer verdadeiramente, né, de você, né, construir, sei lá, essa personalização, essa jornada, usuário, CRM, um monte de outras coisas. E aí, o retail media, se você for esperar para construir uma plataforma, talvez não valha mais a pena, não dá mais tempo, né? Então eu acho que enfim, tem mercado, e aí acho que agora com a AI a gente vai viver aí uma nova fase interessante. Ale, eu queria agora ir para duas partes aqui importantes. A primeira parte, quero que você dê um cartão vermelho, aí você vai olhar ali naquela câmera, vai não na frente do seu rosto, vai usar o meu cartão vermelho, vai para... Aí você vai para... Não precisa mandar... Não é nenhuma pessoa, tá? Claro que não. Não é nenhuma pessoa. É pra você mandar pra alguma prática, pra alguma coisa que tá rolando no mercado. Ah, perfeito. E depois, quando você terminar isso, eu vou te fazer uma pergunta sobre Data Collaboration. Tá bom. O meu cartão vermelho dessa vez vai para quem ainda está falando muito de dado, AI, mas não trabalhou de forma, né, bem fundamentada a fundação dos dados, né? Até me repetir aqui, mas eu acho que é isso, assim, você precisa trabalhar o seu fundacional com muita governança, muita estrutura, entender bem do que você está fazendo. Dá uma dica aí de governança. O que você acha que é importante o pessoal saber de governança? Assim, Cara, você vai ter que trabalhar do lado do seu jurídico. Né? Você vai ter que trabalhar do lado do seu time de legal. Tem momentos que você trabalha do lado do seu time financeiro, né? Do lado do comercial, né? A beleza do retail media, eu acho que ela é essa, inclusive, eu sempre falei isso nas empresas que eu passei, e agora na CNN também, né? Essa transversalidade. Eu falava muito da transformação digital lá, de ser uma área muito transversa, e eu acho que é onde eu gosto, inclusive, de trabalhar, né? É a transversalidade. Retail Media tem que ser uma área muito transversal, ela não pode ser um departamento, né? Assim como a gente fala que AI não é um departamento, mas o Retail Media ela é muito transversal. Sim. E de governança, cara, você vai sentar do lado do seu cara de legal, alguém determinado, né, a, né, comprar o projeto. A gente agora, para esse projeto todo de dados, né, a gente tem que sentar do lado do time do jurídico. Descobriu todos os parágrafos da LGPD. Tudo, nossa, né, temos que... Precisamos. É chato pra caramba, mas tem que, né? Faz parte, você aprende também. Ale, vamos lá. Conversa aí com todo mundo que tá aqui olhando pra você, que tá querendo começar e tá olhando e fala, pô, mas essa lei aí tem história, ela pode me dar uma luz, me dar uma guia aqui. O que você recomenda, assim, bom, você já falou de dados, obviamente, né? Mas o que você recomenda, ou que dica você pode passar para quem, não precisa ser um varejista, pode ser um banco, pode ser, enfim... Os bancos estão super... Estão super bem, inclusive. Mas
que você recomendaria para esse pessoal aí que tá querendo botar o pé na água? Eric, assim, a minha recomendação, ela passa por... Eu acho que assim, quando você fala de empresas, eu acho que você não vai conseguir ser retail media se você não entender um pouco do mundo da mídia. Sim. Né? Não dá para ser só retail, você vai ter que ser retail mídia. E o mundo da mídia, né, e acabei, né, de vivenciá-lo, ele tem as suas particularidades. Como profissional, né, acho que, se me permitem, eu acho que a dica, e que eu valorizo muito, e tenho, né, colhido bons frutos, é de você ser cada vez mais hábil de sentar em diferentes mesas, né? E até internamente, você tem que sentar com o seu CFO, você vai sentar com o seu time comercial, vai sentar com o time comercial, né, da venda mesmo, com marketing, às vezes está dentro do marketing, fora do marketing, vai ter que sentar com tecnologia, se não tiver numa cadeira de tecnologia. Então, eu acho que essa multidisciplinariedade, assim, acho que para nós profissionais, ela é bem, assim, requisitada, vai ser cada vez mais requisitada. E com o advento de AI, não tem como você não estar muito bem letrado nisso. Sim. Por isso que eu falo tanto do dado, porque o dado, ele te oportuniza este letramento para você ter essas conversas em diferentes estágios, né? E assim, letrado até também para poder educar, por exemplo, um board, né? Assim, você tá ascendendo na carreira, você senta numa reunião de conselho, você tem que conseguir falar essa língua também, assim como você fala com o seu analista. Então, acho que essas são as minhas dicas. Nossa, essa daí é uma... Essa é quente. É boa? Essa é uma dica quente. E, pô, falar com o board sobre dados, enfim, deve ser... Sobre AI... É bem legal, eu diria, é bem interessante. Conta assim. aí como foi alguma coisa, rapidinho, eu sei que a gente tem que... Temos que acabar! Estamos indo pro filme, mas tem alguma coisa que você pode contar, assim, de... Eu acho que, de novo, a multidisciplinariedade de você se propor, né, assim, a sentar com um dev, né, eu tive várias oportunidades de sentar com um cara que codava, agora não coda mais, né, tem uns agentes, mas até isso, né, para entender com ele, e sentar com um cara, com uma pessoa, né, de business, né, e conectar esses dois mundos, isso, né, te deixa capaz de sentar numa mesa de board para traduzir. Sim. Porque no final do dia, o board, na maioria das vezes, quer saber realmente os impactos, né, mas também quer saber o final ali, né, enfim, o negócio, a profitabilidade, Sim. né, se é profitable, se não é. Então, assim, eu acho que passa por isso, sabe? Eu acho que passa por isso. Bom, aqui a última pergunta. Passou rápido. Passou muito rápido, Mel. Passou rápido. Mas agora para a segunda vez vai ser mais tranquilo. Na segunda eu venho com mais novidades. A gente vem com novidades, a gente faz uma mesa redonda. Vamos bolar um formato diferente. Aí eu venho com mais novidades, prometo. Novidades bem legais. Vamos, eu já sei. Bom, última pergunta. Data Collaboration, Data Clean Room. O que você tem visto do tema? O que você tem achado do tema? Você acha que é um negócio que, enfim, chegou... Porque acho que tinha muito a ver lá para esse mundo da CNN, né? Eu acho que para os publishers, né, em geral. Tava caro, né, antigamente, mas era um preço que inviabilizava. Inviabilizava, mas eu acho que assim, de novo... tá muito ligado a tudo isso que a gente conversou, né? Assim, o tal do dado. Dado, governança, como é que você apresenta um resultado, né? Tangibiliza o resultado, como é que você garante mais eficiência para as campanhas. Porque também a gente está falando, né, de todas essas coisas diferentes, mas no final do dia, tanto o retail media quanto a mídia, né? Sem o retail. Quando vai falar de campanha, a gente vai falar também ainda de a programática, tem uma parcela, né, significativa que segue e seguirá. Sim. O que eu acho que vai acontecer é ter mais eficiência, né? Cada vez mais a eficiência, sabe? Acho que é mandatório. E aí você pensa, eu acho que Data Clean Room pode ser uma oportunidade de maximizar essa eficiência. Acho que a gente precisa, também tem que estar todo mundo com cabeça aberta. Eu tô bem bullish no tema, porque o negócio gera eficiência para segmentar, para medir, para atribuir, para tudo. Para tudo, né? E aí eu acho que eu vejo um bom caminho, mas eu acho que ainda falta talvez isso virar um pouco mais hype. Sim. Às vezes as coisas precisam de um hype para elas se acelerarem, né? É verdade.
precisa de uma NRF sobre colaboração de dados, aí bomba tudo. Todo mundo tá falando sobre isso. Super. Ale, considerações finais. Enquanto você faz suas considerações finais, eu quero só falar um negócio aqui rapidinho, da OCA. Eu fui visitar a Carol Pfeiffer e eles têm um super desafio aqui, que eles vão vender muito OCA. Então a gente vai dar para você de presente 3 garrafas. Que maravilhoso! E aí depois, tá pesadinho aqui, ó. É bem legal. Vinho de verano, olha. Vinho de verano. Pô, isso aí é sucesso na... Você fez pensando, porque a minha cara, hein? É a tua cara? É a minha cara, adoro tomar vinho. Lindo, incrível. Muito legal, né? Achei maravilhoso. Obrigada. Super. Imagina. Muito obrigada. Queria agradecer ao Gui e todo o time lá da Dinastia, onde vai rolar o evento. Muito bom. E depois você conta aí que você achou, que você gostou. Com certeza. E considerações finais. Minhas considerações finais foi que foi uma delícia. A gente passou aqui rápido, né? Nem acredito que durou tudo isso, mas eu tava super, super, super a fim de vir. Acho que a gente tentou essa agenda várias vezes, mas foi uma conversa muito bacana. Fico feliz, assim, de poder, enfim, trazer, né, a minha visão também de retail media, né, aí de tantos anos atrás. E ótimo. Vamos fazer a versão na round 2. Vamos fazer um round 2. Vamos pensar num formato bem legal. Mesa redonda, adoro. Boa. Bem legal. Fechou. E agradecer super, te desejar todo sucesso. Obrigada. Parceiraça, você sempre gentil, super, uma pessoa que eu tava... Você sabe que eu tava bastante afim, já tinha te convidado bastante, queria muito ter aqui. Faltava agenda. Faltava agenda. Finalmente, Alexandra Bello Mendonça, eu agradeço. Compartilhem esse episódio, ficou, enfim, não é toda hora que a gente pode falar com alguém que trabalhava com retail media desde 2013. Isso aí, obrigado pela audiência, pessoal, obrigado a quem ouviu, muito mais obrigado a quem compartilhou, e é isso aí, vamos para a próxima. Este podcast tem patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo, com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia, especialista em trade marketing e retail media. A Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem o ponto de venda vender de verdade. megamedia.com.br. Esse episódio é um patrocínio de AppsFlyer. A AppsFlyer é líder global em mensuração e colaboração de dados, com expertise no suporte às maiores marcas do mundo. A Data Collaboration Platform da AppsFlyer permite que varejistas e anunciantes compartilhem dados de forma segura, criem audiências sem precisar escrever uma única linha de código e mensurem o impacto real em vendas em mobile, web e Connected TV. Tudo em um ambiente neutro e seguro do ponto de vista de privacidade. Se a sua empresa está pronta para destravar todo o valor de seus dados primários, fale com a AppsFlyer. A Kevel é a infraestrutura por trás de alguma das principais redes de retail media do mundo. Com tecnologia baseada em APIs e inteligência artificial, a Kevel permite que varejistas construam sua própria plataforma de mídia, com total controle sobre seus dados primários, sem depender de soluções engessadas. Mais do que uma empresa de software as a service, a Kevel é uma empresa orientada ao sucesso do cliente. A tecnologia é um meio, a parceria é o diferencial. Varejistas como Chewy, The Home Depot, Dollar General, Sonai, Lyft e El Corte Inglês já utilizam Kevel para lançar e escalar as suas operações de retail media. Kevel, tecnologia, controle e crescimento real em retail media.